sobre eleição e tudo mais, caso Master, fatos novos que não conhecemos, ainda são desconhecidos. Eu não conhecia, por exemplo, o fato de que a Karina Gama, que é a produtora, aliás, a empresária que atua em vários ramos, ela atua na área da cultura, né? Ela produz o longa-metragem, o Dark Horse, ela atua na área de fornecimento de internet para áreas carentes, né? Ela assinou o contrato, fechou o contrato com a Prefeitura de São Paulo para a distribuição de internet. Ou seja, uma empresária de sucesso em vários ramos em que ela começa a atuar, porque ela não tinha experiência prévia. O que ela tinha era uma investigação, Dani Lima, 10 anos de investigação contra a Karina Gama. Conta mais, por favor. Sarza, o que aconteceu, né? Lá há alguns anos, 2018 para 2019, o SESI, que é o Sindicato da Indústria Nacional, né, uma entidade de classe poderosíssima, contratou uma dessas ONGs, o Instituto Conhecer Brasil, né, da Karina Gama. De novo, né, essas ONGs, essas empresas funcionam todas elas no mesmo enderecinho. Hoje, por exemplo, muita gente estranha porque a ONG e a produtora funcionam no mesmo endereço na periferia de São Paulo, uma produtora que recebeu ali 60 milhões de reais só do Daniel Vorcaro para fazer essa cinebiografia ou essa dramatização cinematográfica da vida de Jair Bolsonaro. A ONG e a produtora estão registradas no mesmo endereço. Quando o SESI contrata a Karina Gama para fazer uma série de ações, ela também tinha esta ONG, o Instituto Conhecer Brasil, registrado num endereço, e ela subcontrata uma empresa para prestar o serviço para o qual ela havia sido contratada. Adivinha onde a empresa estava registrada? No mesmo logradouro. O que mudava era a sala, o número da sala onde estava registrada a ONG e o número da sala onde estava registrada a empresa, que a Controladoria Geral da União e o próprio SESI, porque o SESI foi à Justiça e está cobrando a devolução de 1,3 milhão só em um dos serviços prestados, nos quais textualmente alegou haver superfaturamento e não prestação de contas dos serviços pagos, contratados e, segundo o SESI, não realizados por esta moça, a Karina Gama. Houve a sobrepreço, olha só, as análises evidenciaram, tive acesso, vamos explicar de onde veio a história? Desculpa, amigo, rapidinho. O The Intercept Brasil publicou um relatório, publicou a informação de que havia já um acionamento judicial do SESI sobre a Karina Gama. Eu obtive a íntegra do relatório feito pela Controladoria Geral da União. Quando, Daniela, ontem é perseguição política, não em 2021. Em 2021. Então, quando o deputado Mário Frias leva a Karina pela mãozinha para a direita e a apresenta, como disse, né, o prefeito Ricardo Nunes, que fechou um contrato de 108 milhões com ela, como uma pessoa honrada, decente e trabalhadora, ela já respondia, inclusive juridicamente e no âmbito federal, o governo era Bolsonaro, por superfaturamento de contrato. Veja só, as análises evidenciaram sobrepreço de 1,3 milhão de reais nos contratos de patrocínios firmados com o SESI. Foram encontradas ainda inconsistências nas análises e nas aprovações dos planos de trabalho, que não contemplaram uma série de requisitos. Olha o que diz o SESI, né? Que vai à justiça para recuperar o dinheiro, né? Veja aqui o que diz. O SESI, por meio de notas técnicas, disse o seguinte: o Instituto Conhecer Brasil, Conhecimento Brasil, né? A ONG da Karina Gama contratou uma empresa fora da região da execução das feiras de cidadania, subcontratando prestadores de serviços, não apresentou os comprovantes de recolhimento de taxas, o contrato do patrocínio foi orçado com sobrepreço e houve prática de superfaturamento após a liquidação das despesas. O comitê financeiro da entidade reprovou a prestação de contas e notificou extrajudicialmente o Instituto Conhecer Brasil para a reapresentação das prestações de contas dos contratos firmados em 2018. Não há informação sobre o prazo que o SESI deveria fazer a reanálise da prestação de contas, que houve atraso, portanto, nas medidas que deveriam ter sido apresentadas por essa moça, a Karina Gama.
E também o SESI reivindica não só a execução desse processo, como também a devolução dos valores por, abro aspas, inadimplência, tá? Então, olha a recomendação que a CGU faz, né? Considerando que os trabalhos são parte integrante da atividade, de novo, isso é 2021, portanto, Mário Frias leva uma moça e destina, né, ele e outros integrantes da base bolsonarista emendas, dinheiro público para essa moça, quando ela já era não só alvo de uma investigação ou de um processo por parte do SESI, que textualmente a acusa de superfaturar e de subcontratar uma empresa que funcionava no mesmo lugarzinho da ONG dela e não comprovar a prestação dos serviços, mas também pela Controladoria Geral da União. A CGU, inclusive, diz que a empresa não deveria voltar a ser contratada pelo poder público, Sarza, por conta do que já constava nesse processo, mas infelizmente, aparentemente, a base bolsonarista não leu o documento produzido pelo próprio ministro da Controladoria Geral da União, de Jair Messias Bolsonaro, em 2021. Pois é, e Ricardo Nunes, curioso, porque deixou passar uma emenda também de um vereador que destinou recursos para manifestação do 7 de setembro, que teve, né, Jair Bolsonaro como mote. A gente falou mais cedo aqui no UOL News primeira edição sobre esse assunto e o Josias comentou, inclusive, sobre um possível crime de responsabilidade, né, que é destinação de verba pública para um evento com uma finalidade que, é claro, não tinha nenhum interesse público, a não ser o interesse de promover a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e da tentativa dele, né, de anular as investigações, condenações sobre a trama golpista. Bom, se você perdeu, é só acessar a live lá da primeira edição, você vê o comentário do Josias e mais sobre esse assunto também, sobre a gestão Ricardo Nunes, o prefeito da cidade de São Paulo.